Olá pessoal, tudo beleza? Mais uma vez aqui com um vídeo para vocês aí do canal, para você também que está acessando o Facebook aí também, o WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre arroz branco e arroz integral. Vamos saber qual que é a diferença entre os dois, se compensa, se não compensa. Então fica ligadinho aí e não perca. É isso aí pessoal, a gente vai estar falando aí sobre arroz branco ou integral. A gente vai estar vendo como que a gente pode escolher a melhor opção para a gente, qual que é a diferença entre o arroz branco, entre o arroz integral, quais as quantidades adequadas para um corpo aí conseguir se nutrir, né, adequadamente, se você pode comer todos os dias, se não, se é um dia sim, um dia não, se ele engorda, se ele não engorda, também a gente vai estar falando sobre isso aí. Bem, primeiro pessoal, para a gente saber sobre arroz branco, a gente tem que saber a naturalidade, onde que ele veio, como que ele é consumido. O arroz branco, ou seja, o arroz polido, ele passa por um processo que remove aquela casca e muitos dos seus nutrientes. O polimento muda a aparência, suaviza, né, dá um sabor e amacia também os grãos do arroz. Esse arroz também recebe a adição de ferro e vitaminas durante esse processo de polimento. O branco ele é rico em carboidratos e pobre em proteínas. Quando a gente se refere a pobre em proteínas, eu não estou querendo dizer aqui que o arroz ele não contém proteínas. Ele tem proteínas sim, porém em baixas quantidades. O arroz branco polido apresenta uma redução na concentração da maioria desses nutrientes, afetando significativamente as características nutricionais. O que é nutricionais? Características nutricionais. É aquilo que vai nutrir, né? Que vai nos nutrir, que vai trazer ali o benefício para o nosso corpo, para ele poder trabalhar de forma correta. Então, quando ele passa por esse processo de polimento, essas características, esses nutrientes, eles são retirados. Por quê? Porque aquela casca em volta do arroz, ela é retirada, ela é polida. Por isso que o arroz ele não é tão rico, tanto em proteínas como também em outros nutrientes, principalmente em outros nutrientes. Já o arroz integral, ele é um grão descascado e não polido, e portanto preserva assim esses nutrientes. Ele tem sabor amendoado, textura fibrosa e requer um cozimento mais lento, ou seja, ele demora mais para ser cozido. O integral também possui proteínas, sais minerais como fósforo, ferro, cálcio, vitaminas do complexo B e também fibras. A parte do grão com a maior quantidade de nutrientes é preservada. Isso faz com que o sistema gastrointestinal seja estimulado, além de aumentar o período de saciedade, ou seja, o arroz integral ele te dá uma maior saciedade, porque ele demora mais a ser digerido pelo nosso corpo. O produto final tem um tom mais escuro também, ele tem um tom mais escuro, porque ele não passa por um processo de polimento. Vamos a algumas vantagens aqui, pessoal, do arroz integral. Ele diminui os problemas intestinais, como a constipação, melhora o metabolismo da glicose nos diabéticos também, porque ele possui baixo índice glicêmico. Depois a gente vai estar falando sobre isso, tá? Vamos dar continuidade aqui, mais à frente a gente vai estar adentrando mais sobre isso. Protege o sistema nervoso, devido que às vitaminas do complexo B1, que é praticamente ausente no arroz branco, tá? Então, pessoal, existem várias vantagens no arroz integral. Wellington, então significa que eu tenho que comprar o arroz integral? Não. Não, você não precisa necessariamente de comprar o arroz integral. Se você gostar do arroz integral, porque é difícil, poucas pessoas gostam, poucas pessoas querem colocar esse arroz no cardápio, né? Mas você também pode, por exemplo, né, achar essas vitaminas e minerais em outros tipos de alimento. Tá ok? Quanto ao valor calórico, eu vou colocar aqui o arroz branco e o arroz integral, para você ver as especificações de cada um, né, sobre a tabela nutricional, ou seja, quanto de proteína não tem, quanto de carboidrato, quanto de sódio, para a gente fazer um belo comparativo aqui. Você vai ver que a diferença, basicamente, é insignificante em relação a proteína, carboidratos, né, e também sódio. O que vai trazer mesmo são os nutrientes. O arroz integral ele contém mais nutrientes e também a parte de fibras, que vai te ajudar aí no seu sistema para ele funcionar melhor. Tá ok, pessoal? Mas então, Wellington, qual dos dois que eu devo comprar? Depende, pessoal, depende muito, de pessoa para pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se aquela pessoa, vou dar um exemplo aqui hipotético, uma pessoa igual eu, né? Eu não gosto de arroz integral, já adquiri arroz integral,
Eu não gostei do sabor dele, é um sabor bem mais forte, muito fibroso mesmo, né? Contém muita fibra, é muito bom para o nosso corpo, para o nosso organismo principalmente, porém eu não gostei. Você que não gostou do arroz integral, você pode optar pelo arroz branco, porém você tem que colocar mais alguma coisa aí nessa mistura. Vou dar um exemplo para você, psyllium. Psyllium, ele é um alimento extremamente fibroso, né? Contém uma quantidade significativa de fibras. Então, se você colocar o psyllium com arroz branco, vai ficar a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa de você tiver aí um arroz integral se tratando, tá? Da parte de digestibilidade. Não estou falando aqui de micronutrientes, mas sim da parte de digestibilidade. Então ele vai ter basicamente a mesma digestibilidade ou até melhor. E outra, pessoal. Geralmente o arroz branco, quando a gente fala aqui que ele tem um processo mais rápido de absorção do que o arroz integral, se a gente vincular o arroz branco com o feijão, que é o que na 90% das vezes acontece, acaba que esse alimento, essa junção dos dois, ele vai te dar uma saciedade maior. Por quê? Porque o feijão ele já contém quantidades significativas de fibra. Então ele vai te dar o quê? Uma saciedade maior. Você já percebeu que quando você come aquele arroz e aquele feijão, você tá doido, chega em casa, né, não lanchou, né, não comeu nada, chega em casa na hora do almoço, você pega aquele pratão de arroz com feijão, assim, parecendo que você vai comer 1 quilo, e muitas vezes até chega isso, a 1 quilo de comida só de arroz e feijão. Você fica aí basicamente a tarde todinha cheio, você vai sentir fome lá pelas 5, 6, 7 horas aí da noite. Agora se você pegar, vou dar um exemplo aqui, uma bolachinha, aquelas eu não vou nem citar marcas, né? Mas aquela bolachinha redondinha, com aquele açúcar, você come ela e infelizmente daqui a meia hora você está com fome de novo. Ou sua fome nem acabou. Então, o arroz, ele consegue sim trazer uma boa digestibilidade se você unir ele com o feijão, se você utilizar psyllium. Você não precisa necessariamente de trazer arroz integral para sua mesa. Porém, você tem que, se você não quiser utilizar do arroz integral, você tem que buscar essas vitaminas, esses minerais em outros lugares. Por exemplo, vitamina do complexo B. Você pode utilizar aí outros tipos de alimentos. Se o seu corpo estiver necessitando dessa vitamina, você pode utilizar também de outros alimentos. Então você não precisa necessariamente escolher arroz branco ou arroz integral. O que fica melhor para você, você pode utilizar sim, tá? Um vai engordar mais que o outro. Pessoal, os dois engordam e os dois emagrecem. É um paradoxo, né? Vamos colocar aqui, um paradoxo. Mas assim, por que eu digo isso? Na verdade, em relação a emagrecer e engordar, o indivíduo que ele quer emagrecer, ele precisa de quê? Déficit calórico. Isso mesmo. O indivíduo que quer emagrecer, ele precisa de déficit calórico. Vou dar um exemplo para você. Se um indivíduo comer só pizza todos os dias incansavelmente durante um mês, será que ele consegue emagrecer? Comenta aí embaixo aí, quem acha que sim e quem acha que não, que eu vou esperar um pouquinho para me responder. Sim, pessoal, um indivíduo que come só pizza consegue emagrecer, sim. Porém, o que leva em consideração é o que eu havia dito anteriormente. O indivíduo ele precisa de déficit calórico. Se ele ingerir menos calorias do que o corpo dele precisa, ele vai emagrecer. Não importa que alimento que seja. Wellington, então eu posso comer qualquer coisa. Eu vou comer chocolate, vou comer hambúrguer. Pessoal, a gente também tem que saber o seguinte. Eu vou dar um exemplo de um veículo. Vamos supor que tem uma Ferrari, né, e um Uno 1.0. E eu estou querendo sair daqui e chegar a 300 km de distância. Os dois carros, eles vão me levar a esse local, sem problema algum. Porém, a Ferrari eu vou chegar muito mais rápido. O Uno, já não consigo chegar tão rápido. É mais ou menos assim em relação à alimentação. Tem alimentos que são mais saudáveis, que a gente consegue o quê? Ter uma digestibilidade menor. Tendo uma digestibilidade menor, você tem uma saciedade por maior tempo. Se a gente for pensar do pressuposto que o meu corpo, por exemplo, ele tem uma quantidade significativa de gordura, o que acontece? Como que esse processo acontece em relação à gordura? Eu como essa comida. Se eu não utilizar ela como fonte de energia, ela vai ser estocada. Aí se forma a gordura. Ou seja, se eu pego um alimento de lenta absorção, como por exemplo é o arroz integral, ou se não eu utilizo o arroz branco com psyllium e feijão também.
Então ele vai ficar o quê? Um alimento de lenta absorção. Eu vou absorver esse alimento gradativamente. A energia que está nesse alimento, o meu corpo vai utilizá-la gradativamente, conforme vai passando o dia. Agora, se eu pegar um alimento de rápida absorção, por exemplo, dextrose, um alimento de rápida absorção, açúcar, alimento de rápida absorção também. Se eu pegar esse alimento e ingerir ele agora, ele já automaticamente ele já cai no meu estômago, já vai para a corrente sanguínea, já é energia ali, já é glicose, certo? Aí o que vai acontecer? Como o meu corpo ele não está utilizando aquela energia toda, é muita energia naquele momento ali que já cai na corrente sanguínea, é uma quantidade exagerada de energia. Aí o que meu corpo vai fazer? Ele vai estocar como gordura. Então por isso que o ideal é você ingerir alimentos de lenta absorção. Se você tiver um déficit calórico, utilizando alimentos de lenta absorção, você tem um processo muito mais rápido, muito mais significativo para você perder peso e perder gordura. Mas é isso aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. A gente está disposto aí a retirar aí todas as dúvidas, tá? Então, utilize sim arroz branco ou arroz integral, não importa, mas utilize de forma correta.